Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Nós lhe convidamos a estar conosco até o final. No final dessa programação, estaremos realizando uma oração em seu favor. Em favor da sua família, em favor de uma pessoa que você conhece, que talvez se encontre depressiva, angustiada, vazia, sem saber o que fazer. Mas você sabe que uma oração pode tudo, pode muito, está escrito na palavra de Deus. E você é o nosso convidado a estar. Você pode incluir o seu nome, o nome dos seus familiares, inclusive escreva o problema que você tem enfrentado. Você pode incluir no nosso número de WhatsApp, 020 7272 1010, ou se você preferir, você pode ligar e conversar com um dos nossos atendentes. Nós estaremos assistindo testemunhos de pessoas que, quando chegaram à igreja, chegaram vazias, chegaram depressivas, chegaram sem saber o que fazer. E não era falta de um diploma, de uma condição financeira estável, não era falta de filhos, de pessoas ali, de pessoas. Era um vazio interior, era uma falta da presença de Deus. E nessa quarta-feira, nós estaremos durante todo o dia buscando o mais importante, que é o preenchimento desse vazio. Durante todo o dia, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, 7h30 da noite, estaremos meditando na palavra de Deus. Durante essa programação, vamos acompanhar testemunhos de pessoas que receberam a direção e colocaram em prática e assim resolveram, preencheram esse vazio interior. Vamos a esse intervalo e já voltamos com vocês. Meu nome é Ronaldo Dias da Silva. A minha infância, junto aos meus pais, foi sempre boa, né? Eu com meus irmãos, a gente tinha uma família bem próxima. Aí veio a calhar uma separação dos meus pais, devido a uma briga, né, entre eles. Eu continuei morando com meu pai, só que aí eu comecei a me envolver com bebida, aí eu me envolvi com torcida organizada. Logo na sequência, eu conheci o espiritismo, né, nessa minha trajetória da adolescência, conheci o espiritismo devido a uma doença do meu pai. Eu fiquei 5 anos dentro do espiritismo, eu cheguei a ser o cambono no espiritismo. Para quem não sabe, o cambono ele é um grau abaixo do Pai de Santo, ele que orienta em todos os trabalhos que é feito. E naquilo ali, dentro do espiritismo, eu comecei a fazer de tudo, todos os tipos de trabalho. Até mesmo, eu falo que até mesmo o próprio Bispo Macedo. Eu colocava o nome do Bispo Macedo e colocava pastores da Igreja Universal. O meu objetivo, nosso ali, era que o Bispo Macedo viesse a morrer. E por servir as entidades, a gente fazia tudo isso. Então, toda vez que eu fazia um trabalho, eu fazia questão de colocar o nome do Bispo Macedo. O meu pai, como ele adoeceu, eu ali me consultando com uma das entidades, e eu falei para eles, se vocês tirar meu pai dessa situação, eu entrego a minha vida, a minha alma a servir vocês. E aquilo ali ficou e aconteceu. Ele, com 3 dias, ele saiu do hospital muito bem, não tinha sequela nenhuma, não tinha nenhum problema. Aí, com o tempo, eu fui querer chamar ele para ir fazer uma visita no terreiro. Quando eu chamei ele para ir fazer uma visita no terreiro, ele pegou e começou a me ofender no meio da rua, gritando que eu era macumbeiro, que eu era isso, aquilo. Aí eu peguei e falei, então tá bom. Da mesma maneira que eu te tirei, eles te tiraram, vão te colocar, só que dessa vez não tem retorno. E aí ele voltou para o hospital, não deu 7 dias, meu pai tinha falecido. Naquele momento, para mim, não foi nem chocante,
Tanto é que quando ligaram para nós da família, eu fui tão frio, que eu cheguei para a pessoa que veio trazer a notícia e falei assim, pode falar que meu pai morreu? Friamente. Depois dessa situação, eu comecei a ficar muito mal, porque aí que eu me aprofundei na bebida. Aí com o tempo eu vim a conhecer a minha esposa, aí a gente acabou se casando. E uma vizinha minha convidou a minha esposa, porque todo mundo no bairro onde eu morava sabia que eu tinha ódio da Igreja Universal. Então eles nunca vinham a mim. Eles reportavam a minha esposa, convidaram a minha esposa a vir. Quando ela me falou do convite, eu falei para ela assim, nós vamos lá para nunca mais eu irei pisar nessa igreja. E eu vou fazer o seguinte, vamos deixar tudo em casa, porque vai que eles queiram levar o que é nosso. Né? Aí chegamos à Igreja Universal. Quando eu entrei no salão e eu vi o Bispo Macedo ali no altar, eu vi Deus. Eu vi Deus, porque a palavra dele, aquela paz que saía dentro dele, a pregação dele, foi assim, que eu falei assim, como que eu era tão cego lá atrás de falar que eu queria ver a morte desse homem, se ele só quer o bem da gente. E eu fui para o altar, querendo o Espírito Santo. Né? Eu fiz um voto e eu falei assim, não, eu quero. Hoje eu não saio daqui, eu não desço desse altar sem ter o Espírito Santo, sem ter o encontro com Deus. Porque ali eu sabia que eu tendo o batismo com o Espírito Santo, a minha vida ia fluir. Quando eu recebi o Espírito Santo, ali já foi uma diferente. Eu não precisei vê-lo, eu não precisei nada. Eu só tinha dentro de mim, era uma certeza. O próprio Deus está dentro de mim. Hoje o novo Ronaldo é completamente diferente. Hoje eu tenho alegria, tenho uma família maravilhosa, uma esposa que é maravilhosa, serve também a Deus, tenho um filho maravilhoso, né? Tenho uma família linda. Hoje trabalho, tenho meu emprego, tenho minha casa. Feliz porque, principalmente, se hoje chegar o meu dia, estarei indo para o braço do Senhor Jesus. Muito bem, estamos de volta e como nós estávamos falando, quantas pessoas chegaram vazias e você viu aí esse testemunho dessa pessoa que, alcançando o mais importante, a paz interior, a paz com Deus, ela venceu. E eu me lembro da passagem quando o Senhor Jesus falou com uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela queria ser feliz, ela queria encontrar uma pessoa que a fizesse feliz. E o Senhor Jesus disse, foi claro com ela, ele falou diretamente o que ela precisava ouvir. Não o que ela queria ouvir, mas o que ela precisava. O que ela precisava era da água viva, era do Espírito Santo. E você talvez tenha buscado escutar o que você quer ouvir. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus, Senhor Deus, Ele vai falar exatamente o que você precisa para mudar essa situação. Então, se você precisa abandonar o erro, se você precisa perdoar, se você precisa tomar uma atitude de fé, saiba que é de fé,
Para vencer essa situação, faça isso agora. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com vocês. Eu comecei a ter insônias, eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a ter pensamentos e desejos de suicídio. Eu deixava minha filha no quarto e eu ficava na sala por conta da insônia que eu tinha, então eu tinha que ficar na sala. Então foi naquelas madrugadas na sala que eu sentia tipo alguém a me asfixiar o pescoço e eu perdia o ar. Desde pequena, a minha mãe sempre trouxe à igreja, mas quando eu atingi a adolescência, aos 13 anos, o brilho do mundo chamou a minha atenção. Então eu deixei de ir para a igreja e comecei a me envolver com relacionamentos, em festas, bebidas. Foi num dado momento, então, quando eu já tinha 19 anos, que eu quis já formar a minha família. Foi aí que conheci alguém, fiquei grávida, vivemos maritalmente, mas no momento em que eu engravidei, aí surgiram os problemas, houve a nossa separação. Como eu vivia para aquela pessoa, eu fazia daquele relacionamento, daquela pessoa, o ar que eu respiro, o Deus da minha vida, eu vivia praticamente para agradar aquela pessoa. Aí foi quando o meu chão se abriu. Foi quando eu me vi sem chão. Eu fiquei depressiva, eu fiquei triste, eu fiquei angustiada. Perdi o chão dos meus pés. Foi aí que eu voltei para a casa da minha mãe, já com uma filha nos braços. E aí começou o meu fundo do poço. Eu comecei a ter insônias, eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a ter pensamentos e desejos de suicídio. Eu não dormia, eu deixava a minha filha no quarto. Por eu estar com insônia, eu ficava na sala. Foi então que numa das noites eu tive um pânico ataque. Eu sentia como se alguém tivesse a me apertar no pescoço, eu perdia o ar. Eu saí da sala, fui até o quarto da minha mãe e pedi a ela que me levasse ao hospital porque eu não estava a me sentir bem. E fomos ao hospital e o doutor observou-me e ele disse que não tinha nada. Foi aí então que descobrimos que estava a passar por problemas espirituais, que aquilo tudo a medicina não podia resolver, mas sim eram problemas espirituais. Como desde pequena minha mãe já ia para a igreja, ela foi orando por mim, ela foi fazendo votos por mim, ela foi sacrificando por mim. Foi então que num belo domingo, eu em casa, cansada já de tanto sofrimento, eu levantei e eu disse que não, eu vou para a igreja. Estou cansada de viver do jeito que eu vivo. Então foi ali que eu vi que aquele sofrimento todo que eu estava a passar, a única culpada era eu, porque eu tinha feito escolhas erradas lá atrás. Eu decidi naquele dia começar a buscar Deus de fato e de verdade. Não mais como lá atrás, só de ir à igreja, ouvir a palavra. Eu comecei a entender que a minha vida estava completamente contrária à palavra de Deus. Foi aí que Deus me mostrou que Ele tinha um plano. Foi aí que Deus me mostrou que Ele tinha um propósito na minha vida. Eu passei frequentemente na igreja, às quartas-feiras, às sextas-feiras, na reunião de libertação e aos domingos. Foi aí que eu entendi que do jeito que eu vivia, não tinha como eu me libertar daquele mal que eu vivia naquele momento. Então eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aí eu entendi que eu tinha que deixar as velhas amizades, que eu tinha que deixar a vida de festas, a vida de bebida, a vida de relacionamentos. Então, quando eu comecei a ter conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, aí sim aconteceu a libertação da insônia, a libertação dos maus sonhos, a libertação da depressão, a libertação dos pensamentos e os desejos de suicídio. Hoje eu estou liberta de todos esses problemas espirituais. Hoje eu sou uma Shirley completamente diferente. Hoje eu tenho alegria de viver. Eu sei quem eu era antes. Eu sei de onde Deus me tirou.
eu estava no fundo do poço. Mas para esse Deus que nós buscamos, não existe fundo do poço que Ele não possa chegar, que a mão dele não pode alcançar. Muito grata à igreja, à obra que Deus fez na minha vida por intermédio da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque se não fosse o trabalho de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, eu tenho a certeza absoluta, pela vida que eu levava, pela pessoa que eu era, nesse momento eu já estaria morta. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me alcançou do fundo do poço onde eu me encontrava, através do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu determino agora, meu Pai, que assim como nós falamos durante essa programação, e quantas são as pessoas que elas estão vazias, angustiadas, depressivas, têm feito terapias, têm buscado ajuda clínica, mas não têm encontrado uma solução. Meu Pai, nós entendemos que pela fé, uma fé inteligente, uma fé que nos leva a tomar uma decisão, tomar atitudes, meu Pai, para resolver o problema, nós entendemos que pela fé tudo é possível. Então, que esta pessoa agora mesmo, ela venha receber forças, coragem e determinação para agir a fé e vencer essa situação. Em nome de Jesus, abençoa esta água. Quando ela beber, ela receberá, meu Pai, paz que vem de Ti. Em nome de Jesus. Beba da água agora, seja abençoado. Graças a Deus. Pela fé você tem paz. Pela fé, independente dos problemas que você tem enfrentado, você recebe a certeza de que Deus é contigo. Saiba que aqui em Finsbury Park estaremos às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. E você é o nosso convidado. Para mais informações do Centro de Ajuda mais próximo de si, você pode acessar o nosso website para que você possa saber os horários e as moradas mais próximas de si. E lembrando que domingo às 10 da manhã, todo domingo às 10 da manhã, temos uma reunião especial voltada para todas as famílias. E o mais importante, que a presença de Deus venha habitar no seu coração. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.